Há algo profundamente silencioso e inquietante no barulho de uma igreja cheia. As vozes se elevam, as mãos se levantam, os bancos transbordam de corpos. Mas será que o céu está de fato ali? Charles Spurgeon, ao pregar para multidões, sabia discernir o que poucos ousam enxergar, que nem toda presença em um templo significa conversão, nem toda lágrima no culto revela arrependimento, nem toda música que emociona, salva. A fé verdadeira não se mede por quantidade de fiéis, mas pela qualidade da entrega. Imagine um corpo inflamado. Ele incha, a pele se estica, mas por dentro, a dor, a febre, há um sistema tentando reagir a algo que o corrói. Assim também acontece com muitas igrejas hoje. Crescem, mas não saram. Aumentam, mas não aprofundam. Incham, mas não regeneram. O culto moderno, em muitos lugares, tornou-se uma vitrine. Luzes intensas, sons perfeitamente afinados, pastores carismáticos, palcos que parecem teatros. Tudo cuidadosamente preparado para os olhos e ouvidos. Mas onde está a cruz? Onde está o arrependimento? Onde está o quebrantamento? Spurgeon não combatia a beleza, mas a superficialidade. Sua denúncia era clara. Igrejas cheias do mundo esvaziam o céu. E ele dizia isso enquanto falava para auditórios abarrotados. Ele sabia que o que mais atrai o homem não regenerado não é o Cristo crucificado, mas o entretenimento disfarçado de fé. Décadas depois, Dietrich Bonhoeffer escreveria sobre a graça barata, aquela que promete céu sem renúncia, perdão sem arrependimento, salvação sem discipulado. Uma graça que apenas incha, mas não transforma. Uma graça que adormece, mas não desperta. A pergunta então permanece, suspensa como um sussurro incômodo no coração. O que está crescendo dentro das igrejas de hoje é fruto de avivamento ou apenas de um inchaço artificial? Talvez seja a hora de olhar para o altar e perceber se o que está diante de nós é vida ou uma aparência dela. Há uma dor que não se vê nas estatísticas. Ela se esconde entre os aplausos e os améns entusiasmados. É a dor do homem que entrou no templo buscando redenção e saiu apenas aliviado, não transformado, não convertido, apenas emocionalmente tocado por um momento de beleza passageira. A alma moderna tem fome, mas muitos estão sendo alimentados com vento. Recebem consolo psicológico, mas não confronto espiritual. Acolhimento sem cruz, pertencimento sem renúncia, lágrimas sem mudança. Essa é a face suave de um perigo profundo. Jesus, ao pregar, não temia perder seguidores. Em João capítulo 6, verso 66, muitos o abandonaram após ouvirem verdades duras. Hoje, no entanto, o movimento parece inverso. As igrejas se moldam à sensibilidade do público, ajustam o discurso, suavizam a cruz, trocam o arrependimento pela aceitação incondicional, mas sem verdade. O resultado? Adesão social, não novo nascimento. Gente que frequenta, participa, se emociona, mas nunca foi confrontada pelo peso do pecado, nunca sentiu o desespero de quem precisa ser salvo, nunca viu a si mesmo diante de um Deus santo. Imagine um balão inflado com ar quente. Ele sobe rápido, chama a atenção, mas não tem consistência. No primeiro impacto, explode. Assim são igrejas que crescem sem quebrantamento. Elas impressionam por fora, mas são frágeis por dentro. Sem cruz, não há cristianismo. Sem arrependimento, não há salvação. E sem confronto com o pecado, não há transformação. Há apenas um caminho largo, cheio de gente sincera, caminhando rumo ao abismo. Existe um cansaço que não se vê nos olhos. Ele se instala no espírito de quem serve, canta, participa, mas não vive. Muitos homens estão ativos dentro das igrejas, mas vazios por dentro. Estão presentes nos eventos, mas ausentes do altar. São vistos, elogiados, reconhecidos, mas não tocados por Deus. Vivem um cristianismo anêmico, sem força, sem profundidade, sem raiz. Suas almas foram moldadas por um evangelho diluído, uma mensagem que acaricia, mas não cura, que abraça, mas não transforma. A frase mais repetida talvez seja também a mais mal interpretada. Deus te ama do jeito que você é. É verdade, mas é uma verdade incompleta, porque esse mesmo Deus, ao amar, também confronta.
Ao acolher, também santifica. Ele ama tanto que se recusa a deixar o homem no mesmo estado em que o encontrou. Há uma graça sendo pregada que não exige mudança. Uma fé que não chama para a cruz. Uma salvação que não exige morte do velho eu. Essa graça não liberta. Ela adormece. Ela mascara o vazio. Ela alimenta uma ilusão. Talvez por isso tantos estejam exaustos. Não por falta de atividade, mas por falta de presença. Falta a voz. Falta o fogo. Falta o confronto da palavra. É preciso voltar ao início. Não ao lugar onde tudo era novo, mas ao ponto onde tudo era verdadeiro. Retomar a leitura das Escrituras sem buscar consolo, mas espelho. Não para se sentir bem, mas para se ver como realmente é. A imagem de muitos cristãos hoje se parece com um quarto escuro. No canto, uma Bíblia fechada. A verdade está ao alcance da mão, mas ignorada pelo comodismo emocional. O coração clama por respostas, mas não suporta o confronto. Por isso, vive entre lampejos de fé e longas noites de vazio. O evangelho diluído gera crentes frágeis. Homens que sabem o que dizer, mas não sabem mais como orar. Que conhecem versículos, mas não suportam o silêncio de Deus. Que citam promessas, mas não suportam o peso da santidade. E talvez esse seja o maior desafio da fé contemporânea. Redescobrir um evangelho que sangra antes de curar. Que derruba antes de levantar. Que exige morte, para então oferecer vida. Há um silêncio que grita mais alto do que qualquer coral. Ele habita o coração de quem, mesmo rodeado por multidões, não sente mais Deus. É o silêncio daqueles que já pregaram, já cantaram, já serviram, mas hoje se perguntam sozinhos: por que o céu parece tão distante? Homens que já foram cheios, mas agora estão secos, que já se derramaram em lágrimas, mas hoje mal conseguem orar, que já sentiram o fogo, mas agora enfrentam o frio do deserto interior. A resposta não está nos templos, nem nos palcos. Está no quarto, está na solitude. Deus nunca buscou auditórios. Ele sempre buscou corações, altares pessoais, lugares secretos onde ninguém vê, mas onde ele se manifesta com intensidade. Vivemos numa geração que aprendeu a se expressar publicamente, mas desaprendeu a se quebrar no oculto. Adoramos no palco, mas nos calamos no chão. Falamos muito e ouvimos pouco. A oração virou método. O louvor virou apresentação, e o altar virou lembrança. Mas o céu não responde a performances, ele responde à rendição. Deus está mais presente no quarto trancado do que no templo lotado. Ele escuta o sussurro do quebrantado antes do grito do talentoso. Ele vê o joelho dobrado antes da mão levantada. Não há fórmula, não há espetáculo, só há um altar. Simples, escondido, silencioso, onde não há luzes, mas há lágrimas, onde não há plateia, mas há presença. Uma oração feita no deserto tem mais valor do que 1000 canções bem entoadas no palco, porque ela nasce da dor, da ausência, da fome por algo real. E é nesse lugar que Deus habita, não onde todos aplaudem, mas onde a alma se cala para escutá-lo. O culto verdadeiro começa quando a porta do quarto se fecha. E talvez o maior avivamento que essa geração precise não aconteça nas multidões, mas no secreto, onde não há glória para o homem, só espaço para Deus. Há uma diferença profunda entre seguir e resistir, entre caminhar com Jesus nos dias de festa e permanecer com Ele no Getsêmani. Muitos hoje foram treinados para a celebração, mas não para a guerra. Sabem cantar, mas não sabem lutar. Sabem servir, mas não suportam sofrer. Essa é a crise silenciosa de uma geração que aprendeu a receber, mas não a permanecer, que foi ensinada a crer na bênção, mas não a carregar a cruz, que espera recompensas, mas se assusta com o campo de batalha. O inferno não teme igrejas cheias, ele teme homens vazios de si, cheios do Espírito, que oram no escuro e não desistem quando tudo parece ruir. Homens que permanecem em silêncio quando o mundo exige barulho, que continuam firmes quando os aplausos cessam, que não precisam ser vistos, porque foram moldados no invisível. Jesus nunca prometeu conforto, ele prometeu cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras esquecidas em muitos púlpitos, mas ainda escritas com sangue nas páginas da Bíblia.
Seguir a Cristo é perigoso, é entregar-se à guerra invisível, é acordar com o coração em combate, é dizer não quando tudo diz sim. É jejuar enquanto o mundo se farta, é andar em silêncio enquanto todos gritam. A fé verdadeira não é leve, ela exige disciplina, resistência, profundidade, exige jejum, vigilância, alma em prontidão, não para ser visto, mas para não cair, não para impressionar, mas para permanecer. Davi não foi treinado no palácio, ele foi forjado entre ovelhas e pedras, lutou contra ursos antes de enfrentar gigantes. Aprendeu a confiar em Deus quando ninguém via, para que estivesse preparado quando todos olhassem. Hoje, o mundo precisa de homens que tenham cicatrizes, não apenas discursos, que tenham enfrentado a caverna antes de subir ao trono, porque somente quem foi provado no escuro consegue sustentar a luz sem ser destruído por ela. Nem toda multidão é sinal de bênção. Às vezes, é apenas o silêncio antes da queda. Muitos se alegram com o crescimento visível, com os números, com os aplausos. Mas esquecem que as mesmas multidões que ouviram Jesus também aplaudiram Barrabás. A presença coletiva nunca garantiu fidelidade. O entusiasmo popular nunca foi sinônimo de santidade. A Escritura diz com clareza, em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, o juízo começa pela casa de Deus. É aqui, no lugar onde se prega, onde se canta, onde se clama, que o fogo do julgamento toca primeiro. E se esse fogo encontrar apenas palha, não sobrará nada além de cinzas. Quando a igreja cresce sem raiz, ela está se preparando para cair. Quando há expansão sem santidade, há risco de colapso espiritual. O problema nunca foi a quantidade, mas sim a profundidade. Uma árvore pode parecer frondosa, bela, cheia de folhas, mas se suas raízes forem rasas, ela não suportará a tempestade. Há uma ilusão perigosa sendo alimentada. Pessoas que acreditam estar salvas apenas porque pertencem a uma comunidade, mas nunca passaram pela dor do arrependimento. Nunca se viram diante da santidade divina com temor. Nunca choraram por seus pecados. Nunca nasceram de novo. O inferno não se enche apenas com os rebeldes. Ele se alimenta também da ilusão coletiva de salvação, de uma geração que aprendeu a frequentar, mas não a se quebrar, que sabe os versículos, mas não conhece o quebrantamento, que ama a música, mas não suporta o silêncio de Deus. Uma igreja inflada pelo ego, pela estética e pelo entretenimento é como um balão, grande, visível, atraente, mas frágil. Basta um toque da verdade e ela estoura. E nesse estouro tudo o que era aparência se desfaz. Só permanece o que é real. Só sobrevive o que foi forjado no fogo. Só continua de pé quem, antes de subir ao palco, aprendeu a se curvar no chão. Talvez mais do que crescimento, este seja um tempo de poda, de rasgar o véu da ilusão, de deixar cair o que é falso, porque o juízo não virá com barulho. Ele chegará no silêncio, no meio de um culto bonito, no meio de uma agenda cheia, no meio de um templo lotado. E então o que estiver vazio por dentro cairá. Existe um crescimento que não aponta para a vida, mas para o adormecimento da alma. Um som que parece celebração, mas encobre a ausência. Um movimento que, de tão acelerado, esconde a paralisia espiritual. E talvez este seja o retrato mais fiel de muitos lugares que se chamam igreja. Spurgeon enxergava isso em sua época, e sua voz, ainda que antiga, soa atual como um eco de advertência. Ele dizia: a igreja que faz as pazes com o mundo será amaldiçoada junto com ele. Não por ódio, mas por zelo. Não por condenação, mas por compaixão. Porque não há cura sem ferida exposta. Não há ressurreição sem sepultamento. E não há céu onde não houve cruz. Talvez o que está inchando não seja vida, seja orgulho, aparência, pressa. Talvez Deus esteja permitindo esse inchaço como um espelho, para que a podridão que se esconde por dentro venha à tona, como a anestesia antes da cirurgia, como o silêncio antes do trovão. O espírito não se move onde há espetáculo, ele se derrama onde há rendição, não onde há holofotes, mas onde há altar. E esse altar quase sempre está no secreto, no quarto, no chão, no silêncio. O inferno não teme igrejas cheias, mas se agita
quando um homem simples fecha a porta e ora, quando alguém escolhe a verdade em vez do aplauso, quando uma alma se dobra, mesmo quando ninguém vê, porque é nesse esconderijo que Deus acende fogueiras. É nesse lugar sem plateia que ele revela seus profetas. É nesse chão frio que ele forja seus soldados. E então, a pergunta final não é quantos estão nos templos, mas quantos ainda choram em secreto, quantos ainda sentem a presença mesmo sem música, quantos ainda carregam o peso da glória, mesmo em silêncio. Talvez, mais do que encher, seja hora de esvaziar, reduzir para purificar, cortar para fazer nascer de novo. Porque nem toda multidão é sinal de céu. Às vezes, é só um grande sono antes do juízo.